Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. A saída que eu arrumo para me aproximar dele é inventar que eu estava fazendo uma matéria sobre vida de árbitro para Veja, e aí eu peço para o Sindicato dos Árbitros. Cara, isso eu achei impressionante. Isso é muito foda. Foi o que eu pensei, falei, cara, então eu conheci o assessor de imprensa do Sindicato dos Árbitros, que era o Márcio Trevisan. Sim. Ficou bem magoado comigo na época, inclusive. Liguei, Márcio, vou aqui fazer uma matéria sobre árbitros que vai ser super bom para a categoria, cara, para Veja, sobre como é que vive um árbitro no Brasil. Super bom. E eu escolhi 4 árbitros. Um FIFA, o Edilson, uma mulher, né, a Ana Paula, o Salvo Espínola e um que está começando, que é o Danelon. Então você tem 4 perfis diferentes, tal. Eu escolhi, garimpei esses 4. Pô, vou falar com os 4 agora, vou marcar as entrevistas. Quem você quer primeiro? Eu falei, quero o Edilson. Beleza, tá, vou armar. E aí eu fui para Jacareí, onde o Edilson mora. O fotógrafo que foi comigo não sabia da matéria Máfia do Apito, ele achava que era um perfil vida de árbitro. Sim, pô. Ninguém sabia, só a Thaís e eu. Cara, eu era casado, né? Minha mulher não sabia da matéria, porque, cara, você não pode contar pra ninguém, se você começa a vazar. Então, o mundo achava, a Veja achava, o resto da Veja, que eu tava fazendo a matéria vida de árbitro. Pega o carro da Veja, fotógrafo, vamos pra Jacareí, passar um dia com o Edilson. E o Edilson, logo no primeiro encontro, conta um monte de barbaridades que ele não poderia contar para um repórter da Veja. Que ele tinha... eu pergunto para ele, cara, mas assim, você registra que você é técnico de telefonia. Eu queria fazer uma foto sua aí, descascando o fio. Ih, querido, isso aí é um esquema que eu tenho lá com a prefeitura, eu compro umas notas fiscais, nunca descasquei um fio na vida. É só para dizer que tem que ter uma profissão, eu compro umas notas fiscais frias da prefeitura e apresento lá. Falei, meu Deus. Aí ele disse que tinha... aquele tipo caça-níquel, né? Eu tenho um bar aqui que tem caça-níquel e tal. Posso fazer uma foto? Pode, vamos lá, tal. E nessa foto, tá o sócio dele, de quem o Ministério Público também queria informações, não estava conseguindo chegar. Eu já levei foto, nome, endereço, onde você acha o cara, porque o Edilson... Aí o Edilson nos leva para casa dele, abre o guarda-roupa dele com várias camisas. Ele não pode receber camisa de clube. Árbitro, né? Árbitro não pode. Todos os presentes. Faz uma foto para Veja com a camisa de um time que ele prejudicou, o Banfield na Libertadores. Isso. Faz a foto, não estava sabendo de nada. O fotógrafo fala, Edilson, é legal a gente ir na casa da sua mãe. Claro, vamos lá, porque a Thaís falou assim, tenta ver se ele tem patrimônio oculto. Se por acaso a casa dele é simples, mas... Sim. Ele A tem... da mãe não. Exato. É super simples a casa da mãe dele. Soa meio desrespeitoso, né? Você mentiu, você se fez... Mas eu não tenho culpa nenhuma disso. Era o que eu precisava fazer para chegar para contar uma verdade para o Brasil. O que estava acontecendo na arbitragem brasileira. Bom, depois que sai a matéria, o Márcio fica indignado comigo, o Salvo me liga. Alô, Risa? Não, Salvo, desculpa, eu não ia chegar... Quando é que sai a minha? Não ia chegar em você. E cara, como ele estava sendo monitorado, né, a primeira reação do Edilson nas gravações avisam ele, saiu a matéria da Veja. Ele, oba! Sim, ele não imagina que era... Oba, tô na Veja. Quando ele abre, ele vê o que é. Que era a matéria da Máfia do Apito na sexta-feira. A Veja colocou já, na sexta-feira, a revista saiu aos sábados, um resumo do que viria. E aí foi um terremoto no Brasil, né? Não, e é curioso que se antecipa porque a Globo descobriu e poderia dar isso, o documentário... Foi assim, ó. Primeiro foi só o Ministério Público. Só que o Ministério Público, ele não tinha a estrutura necessária para fazer as escutas telefônicas. Eles tinham, acho que 6 gravadores de fita cassete. Sim. Aquela que você tem que trocar o lado, para monitorar todo o estado. E o caso da Máfia do Apito, cujo sigilo telefônico dos envolvidos foi quebrado, como você pode ver no doc, em função também de uma carta anônima que foi entregue para a justiça e tal, a autorização estava dada. Essa da carta anônima é um baita episódio bom. Mas aí não tinha estrutura para... Cara, ia demorar meses para começar as escutas. E aí a gente tem a ideia de procurar a Polícia Federal. E a Thaís vai para a Polícia Federal conversar com o Dr. Paulo Lacerda. A nossa área de atuação, na Editoria de Brasil, era a Polícia Federal. Eu e a Thaís cobríamos Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela tinha um delegado, o Dr. Paulo Lacerda, um grande policial, cara.
já faleceu, um grande policial. Ele se orgulhava de nunca ter dado um tiro na vida, andava de fusquinha. Grande policial, ele revolucionou a Polícia Federal. E olha que coincidência bizarra que a gente encontrou. O Paulo Lacerda, que então era o diretor da Polícia Federal, havia sido o delegado responsável pelo inquérito da máfia da loteria esportiva dos anos 80. Que o Juca Kfouri fez. Exatamente, na Placar. Que denunciou mais de 100 pessoas e não conseguiu punir ninguém. E aquilo, a gente veio a saber nos contatos com ele, estava engasgado no Paulo Lacerda. Pô, era a chance dele meio que de se redimir de um negócio que ele não conseguiu fazer como delegado. E ele colocou toda a estrutura da Polícia Federal para trabalhar em parceria com o Ministério Público Estadual. Até então era inédito. Polícia Federal e Ministério Público Estadual. Tinha até uma questão de jurisdição ali, que os réus exploraram bem na defesa deles. Espera aí, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, tinha uma certa contradição ali, de trabalharem juntos numa investigação. Ou é crime estadual, ou é crime federal, tal. E no fundo eles se livraram, os réus, porque mesmo sendo réus confessos, não era tipificado à época, na legislação penal brasileira, o crime de adulterar resultado de jogo. Então foi uma sacada que o advogado de um dos réus teve. Peraí, beleza, todo mundo aqui é culpado, mas cadê o crime? Quem disse que adulterar resultado de jogo é crime? Não era crime à época. Hoje é, a legislação mudou por causa desse fato, inclusive. O Ministério Público de São Paulo, os dois promotores que eu citei, o Zé Reinaldo e o Reinaldo Porto, trabalharam para mudar a legislação. Conseguiram no Congresso, o Ministério Público, ser aprovada uma lei que tipifica como crime adulterar resultado de jogo. Mas aí, durante as investigações, o Paulo Lacerda passa esse caso para o Protógenes Queiroz, que era uma estrela da PFF. Sim. E fazia investigações muito midiáticas, assim, prisões muito midiáticas, melhor dizendo, sempre acompanhados por repórteres de televisão. E aí, o que me contaram, foi a informação que chegou para a minha época, os promotores corroboram isso no DOC, é que a gente ia ser traído, que o Protógenes achava melhor, em vez de manter a história com a Veja, que levou o caso para eles, passar por uma emissora de televisão e fazer a prisão do Edilson em rede nacional durante um jogo, descer de helicóptero verdade, e prender o Edilson. Quando eu fico sabendo disso, porque assim, para mim a matéria estava pronta, já poderia ser publicada logo no primeiro dia de escuta. Só que a Polícia Federal e o Ministério Público entendiam que eles precisavam de mais tempo para averiguar se havia outros ramos, se chegava na CBF, se chegava a outros dirigentes, se o caso era maior do que... Tá certo, né, em termos de... Chama-se investigação controlada, né? O crime controlado, deixar acontecer o crime por um tempo, monitorado pelas autoridades. Aí não era mais com a gente, a matéria estava pronta para ser publicada, já desde o primeiro dia de escutas telefônicas. Mas a investigação seguiu, só que nesse meio tempo, um dos sites, na época todos os sites eram legais, né? Um dos sites deixa de cotar os jogos do Edilson. Isso é loucura, velho. Porque percebe que a cada jogo que ele apita tem um volume em comum de aposta. Então isso começou a me dar agonia. Eu falei, cara, isso aí vai vazar, cara, tá começando a... Muita gente tá sabendo. Cara, tá começando a... Se o site percebeu, tá começando a ficar... Só que a polícia, não, espera. E quando eu recebo essa informação, chego na Thaís e falo, Thaís, fomos traídos. A Veja não estava com pressa, porque a Veja, cara, era o auge do mensalão. A Veja não cobria futebol, ela não tinha noção de que esse assunto... Tamanho que era. O tamanho que era. Então, assim, a Veja achava... Cara, não é bom pra gente dar agora, Rizek. Tá no meio do mensalão, as capas de mensalão. Falei, cara, ninguém vai falar de mensalão com essa matéria. Vai ser só a máfia da Pito. E a Veja se surpreendeu com a repercussão do caso. E foi exatamente o que aconteceu. Quando sai a matéria, bom, aí eu recebo essa informação, falo, a matéria vai sair. Sai. A polícia ficou puta com a gente. Pô, vai foder a investigação. E eu sabia que não ia. Sabia que dava tempo deles expedirem mandado de prisão e não ia atrapalhar em nada a investigação deles. Em nada. Então a matéria saiu, eles prenderam o Edilson e os réus no sábado de madrugada, ou seja, horas depois da matéria estar no site. E eles só não foram presos mesmo por causa dessa brecha que o advogado de um dos réus achou na legislação. No fim das contas, eles ficam presos por quanto tempo? É a prisão, aquela prisão de 5 dias que você faz para interrogatórios e tal.